Queremos estender as cordiais boas-vindas a toda a congregação aqui no salão e para os que estão no Zoom, para a nossa reunião Vídeo Ministério da semana de 23 a 29 de janeiro. E para começar, vamos convidar aqueles que puderem, por favor, para o cântico inicial, que é o número 42, Minha Oração a Jeová, e seguir-se a oração na parte do irmão Reginaldo. Cântico 42. Santo, Santo, soberano Senhor Jeová, que habita no mais alto dos céus. Estamos felizes por estar aqui na sua casa, porque apesar de N modalidades que participamos durante o dia, estamos aqui permitindo-nos ser instruídos por si, visto que, por causa da sua instrução, que hoje conseguimos nos manter em pé e conseguimos vencer muitas dificuldades e tribulações deste mundo. Pedimos que, Pai, nos ajude para que possamos tirar a maior parte de proveito que dá toda a reunião e estivemos aqui durante 1h45. Pedimos que, Pai, esteja com os irmãos que serão usados por Ti para sermos instruídos durante essa noite. Vamos a pedir a bênção do Pai, continue a fortalecer e muitos daqueles que estão a caminho para que assim possam também chegar e poderem usufruir dessa instrução. Estamos a pedir tudo em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queremos agradecer ao irmão Reginaldo pela oração e dar assim um bom início à nossa reunião. E mais uma vez estendemos as boas-vindas. Para aqueles que estão no Zoom, vão acompanhar, mas por razões técnicas, infelizmente, não vão participar. Não? O que é que nos aguarda esta reunião? Como os irmãos já se prepararam, conseguiram perceber, essa reunião tem um foco muito forte.
nossa relação com Jeová. Será o foco dessa reunião. Isso ficará visível, quer no discurso inicial, no tema "O que as minhas orações revelam sobre mim?", vamos perceber isso. E outro ponto alto da reunião, em viver como cristão, prepare-se agora para uma emergência médica, vai ser muito bom. E depois teremos também um estudo bíblico que vai falar um pouco sobre nós próprios, nossas decisões, o que revelam. São assim os pontos altos dessa reunião, e é claro que vamos ter também as partes relacionadas com o serviço de campo. Por isso, vamos ter uma boa reunião, estamos todos convidados para tirar o máximo proveito. E para começar, o nosso irmão André Augusto está preparado para o discurso inicial, "O que as minhas orações revelam sobre mim", em Tesouros da Palavra de Deus. Por favor, irmão Augusto. O assunto de hoje em Tesouros da Palavra de Deus é a oração. E o exemplo que vamos ter hoje sobre oração é Jabes. Mas hoje é um pouco incomum, porque a Bíblia, ao falar de Jabes, fala de uma forma muito resumida, curta. Nós encontramos um pequeno histórico sobre Jabes ao lermos 1 Crônicas 4, o versículo 9 e depois o versículo 10. É interessante notar que, na maior parte dos exemplos bíblicos que nós nos baseamos para tirar lições, a Bíblia fala sempre um pouquinho mais. Mas esse, Jabes, é daqueles exemplos particulares, em que a Bíblia fala muito pouco, mas ainda assim podemos aprender muito no que diz respeito às orações. Sendo assim, gostaria de convidar os irmãos a me acompanharem na leitura de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9, para descobrirmos um pouquinho mais a respeito desse personagem bíblico, Jabes. Ao lermos 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9, vamos conseguir notar um pouquinho a respeito da vida de Jabes, com quem ele morava, que tipo de pessoa era. Por favor, irmãos, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Aí diz: Jabes era mais honrado do que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: foi com dores que o dei à luz. Então, ao lermos aqui esse versículo, conseguimos notar um pouquinho a respeito da personalidade de Jabes. A Bíblia chama dele de um pouquinho mais honrado do que os seus irmãos, o que nos leva a pensar que Jabes era uma pessoa justa, uma pessoa de boa moral. O versículo também dá outros detalhes, como, por exemplo, fala sobre os seus irmãos, que também eram pessoas justas, fala sobre a sua mãe e o porquê que ele recebeu esse nome. Mas, irmãos, onde nós queremos nos focar é no que diz o próximo versículo que vamos ler agora, que é o versículo 10, a parte A. No versículo 10, nós conseguimos notar que Jabes faz aqui uma oração. E a forma conforme essa oração foi feita, conforme ela está dividida, é um exemplo muito grande para nós como adoradores de Jeová. Ao fazer essa oração, nós conseguimos notar três aspectos. Primeiro, o nome de Jeová. Segundo, o poder de Jeová, que a mão de Jeová não é curta para salvar. Jeová pode utilizar o seu Espírito Santo. E o terceiro aspecto, uma posição correta de coração e perseverança. Por favor, irmãos, leamos por favor esse versículo. Começa por dizer: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem me dera que tu me abençoasses e ampliasses o meu território, que a tua mão esteja comigo e me proteja da calamidade, para que não me cause nenhum dano. Então Deus concedeu-lhe o que tinha pedido. Parece que salta aqui um ponto de interrogação. Essa oração parece egoísta. Parece que Jabes estava a pedir coisas para si mesmo e não a pensar nos outros, nem em Jeová. Mas, irmãos, o que nós encontramos no final desse texto nos ajuda a ter uma certeza. Aí diz: Deus concedeu-lhe o que tinha pedido. Jeová nunca atenderia e nunca atenderá uma oração egoísta. Esse ponto nos ajuda a ver que tinha algo além do que parece da oração de Jabes. E um estudo minucioso que o escravo fez sobre esse versículo nos ajuda a entender outros aspectos. Por exemplo,
Quando o versículo diz: quem me dera que tu me abençoasses e ampliasses o meu território, muito provavelmente Jabez estava a pedir a expansão do território santo para que mais pessoas pudessem afluir nele e, consequentemente, mais pessoas adorariam a Jeová. Ou seja, o que preocupava Jabez era a adoração verdadeira. Ele queria que a adoração verdadeira se expandisse. O que podemos concluir disso? O nome de Jeová era a coisa principal nessa oração, estava envolvido. Mas o versículo continua. Por exemplo, um dos aspectos que também conseguimos notar nessa oração é quando diz que a tua mão esteja comigo. Ao proferir essas palavras, Jabez não estava a ser egoísta, pelo contrário. Jabez estava a reconhecer que Jeová não tinha mão curta para salvar, que Jeová podia utilizar o seu Espírito Santo para agir em prol daquela situação, expandir o território e mais pessoas pudessem adorar a Jeová. Depois Jabez continua: e me proteja da calamidade, para que não me cause nenhum dano. Jabez não estava a ser egoísta. Pelo contrário, o estudo minucioso que o escravo fez destas palavras nos ajudaram a perceber que Jabez estava a pedir a Jeová que lhe ajudasse a manter uma posição correta de coração, que lhe ajudasse a perseverar diante aquela situação, para que ele não ficasse triste demais e depois caísse no desânimo enquanto estava à espera que Jeová atendesse a sua oração. Será que podemos aprender algo do exemplo dessa oração de Jabez? Bem, irmãos, hoje em dia, mais do que nunca, é essencial fazermos orações. As orações têm que se transformar no nosso modo de vida. Mas o exemplo de Jabez nos ajuda a entender que nós podemos fazer algo mais para além de simplesmente fazermos orações. Nos mostra que a nossa oração pode ter um corpo, seguir um padrão. E qual é esse? Por exemplo, ao lermos a oração modelo encontrada em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, aí Jesus começa por dizer, né? Orei do seguinte modo: santificado seja o teu nome. A coisa mais importante e o motivo principal das nossas orações tem que ser a santificação do nome de Jeová. Mas será que isso significa que não podemos orar por outros motivos? Claro que não. O segundo aspecto da oração de Jabez nos ajudou a ver que podemos confiar na ajuda do Espírito Santo, de que a mão poderosa de Jeová nunca é curta para salvar. E a parte final da oração de Jabez nos ajuda a entender que não é errado pedirmos coisas pessoais. Jabez pediu que Jeová o ajudasse a perseverar, que Jeová lhe ajudasse a manter uma posição correta de coração diante daquela situação. O que nos faz pensar nos nossos problemas, nos nossos desafios, nas dificuldades do dia a dia, que não são poucas, nos nossos familiares que passam por problemas de saúde e de outros caráteres. Mais um aspecto importantíssimo da oração de Jabez é a coisa principal: o nome de Jeová. Mas, conforme já dito, não nos impede de pedirmos coisas pessoais nas nossas orações. Pelo contrário, isso revela a confiança que nós temos em Jeová. Quando nós paramos um pouquinho para meditar em como Jabez encarava Jeová por meio dessa oração, conseguimos ver a proximidade dele com Jeová. Mas, além disso, conseguimos sentir que tipo de pessoa era Jabez e como é que ele se sentia perante Jeová. No princípio, nós destacamos o fato de a Bíblia dizer que ele era mais honrado e que faz menção que ele era uma pessoa justa perante os olhos de Jeová. Isso nos faz lembrar do que aprendemos recentemente. Jeová, ao olhar para uma dádiva, também olha para quem está a dar a dádiva. Ou seja, uma série de coisas que as nossas orações podem cumprir para serem assim como as orações, como a oração de Jabez. Uma oração como um incenso perfumado que chega até Jeová. Com o exemplo de Jabez, conseguimos entender uma coisa muito importante. As nossas orações podem revelar muito sobre nós. E quando nos esforçamos para colocar o nome de Jeová em primeiro lugar nas nossas orações, claro, sem nos esquecendo das coisas pessoais, nós mostramos algo muito mais das nossas aparências
revelando a nossa relação com Jeová e que respeitamos o nome de Jeová e que encaramos como a coisa mais importante. Agradecemos imenso, irmão Augusto, pelo bom discurso. Uma matéria, um assunto muito interessante e tocou-nos profundamente. Na sequência, vamos às pérolas espirituais. O nosso querido irmão Cardoso está preparado para o efeito. Por favor. Então, bem-vindos a essa parte das pérolas espirituais. Como já nos apercebemos na preparação que fizemos individualmente ou em família, esta semana a leitura semanal é uma espécie de descrição das famílias, das linhagens na nação de Israel. Sobre elas, realmente, tiramos muitas lições para todos nós. Vamos começar aqui a considerar. Certeza que os irmãos terão muitos pontos a abordarem na descrição dessas linhagens, porque não são meras descrições, são descrições com alguma história, alguma explicação. Queria convidar os irmãos, quem assim se predispõe, para a leitura de 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 10. Quem se predispõe a fazer essa leitura? Vamos convidar o Yagner a fazer a leitura, por favor. Nos dias de Saul, eles travaram guerra contra os agarenos e derrotaram-nos, passando a morar nas tendas que eram deles, em todo o território ao leste de Gileade. Obrigado pela leitura, Iago. Temos aqui um exemplo do que acabamos de dizer. Temos aqui então a pergunta relacionada com este texto lido. Como é que o relato da vitória dos israelitas contra os agarenos pode ajudar-nos quando passarmos por problemas muito difíceis? Vamos comentar esse ponto, que é a irmã Yolanda, por favor. O relato bíblico diz-nos que os israelitas só foram vitoriosos porque confiaram em Jeová e buscaram a ajuda dele. Então, hoje também temos uma batalha, né, que são os nossos problemas, muito difíceis. E só conseguiremos vencer se tivermos plena confiança em Jeová. Muito bem, sim, senhora. Muito bem apanhada. É exatamente isso, irmã Yolanda. Obrigado. Outros pontos que encontramos na leitura da Bíblia desta semana. Que pérolas é que encontrou? Era a respeito de Jeová, a respeito da pregação que nós fazemos, ou de um outro assunto na leitura da Bíblia que fez para esta semana. Sim, senhor. Vamos começar lá atrás, vamos ter aqui o nosso irmão. Eu vejo bem. Por favor, não consigo. Capítulo 5, no versículo 1, lembra-nos que Rúben perdeu o seu direito de progenitura por desonrar o leito de seu pai. Eu aprendi com isto a importância de valorizar os privilégios que tenho na organização. Por mais pequenos que pareçam, as minhas ações devem sempre mostrar que eu os prezo em respeito a Jeová. Obrigado, irmão Mupei. Exatamente isso. O nosso pequenino João Felipe, por favor. Em 1 dos Reis, capítulo 1, eu gostei de pesquisar Ur no site jda.org e vi que Ur era avô de Bezalel. Sim, senhora. Uma grande pesquisa. Obrigado, João Felipe, pelo ponto. Irmão Máquina, por favor. E ainda falando do capítulo 5, do versículo número 1, a respeito do Rúben, o primeiro filho de Jacó, ele não só perdeu o direito de primogênito, mas também o do sacerdote e do rei. E o texto de Apocalipse, capítulo 7, no versículo número 5, falando da selagem dos cristãos ungidos, coloca a tribo de Rúben em segundo lugar, depois da tribo de Judá. Certa sentença explica que, assim, os membros dos 144 mil
relembram como Rubem perdeu os seus preciosos privilégios por não dar bom exemplo de fiel e superintendente do povo escolhido de Deus. Então, daqui para frente, quando quero olhar para Rubem, duas coisas quero sempre me lembrar. Primeiro, de sempre ser fiel a Jeová. Segundo, de ser um bom exemplo no povo de Deus. É verdade. Obrigado. Janaína, por favor. Ao ler o capítulo 6, versículo 32 em diante, notamos o destaque que os cânticos tinham na adoração a Jeová. E as palavras de muitos desses cânticos, hoje em dia, nós conseguimos tê-las por meio da Bíblia, no livro de Salmos. Então, isso mostra que Jeová valoriza muito o louvor que nós damos a Ele por meio de cântico. Aprendi que devo preparar bem o meu coração, talvez por meditar na letra do cântico, que será entoado durante a reunião, pois é um ato de adoração a Jeová. Sim, senhora. Muito bem. Irmã Teresa Silva, por favor. No capítulo 5, versículo 2, tem o detalhe que diz que Judá foi considerado superior entre os seus irmãos. Na pesquisa que fiz, vi que isso aconteceu porque Judá desenvolveu excelentes qualidades e demonstrou isso na forma como tratou muito bem o seu pai, na disposição de ter se colocado no lugar de Benjamim para ficar preso no Egito. Isso foi muito notável, levando em conta que esse mesmo Judá, anos atrás, tinha participado na trama para matar e mandar José no Egito. Então, Jeová valorizou muito essas mudanças que Judá fez. Muito bem, obrigado, irmã Teresa, por esse ponto pesquisado. Aqui a nossa irmã, a próxima será a sua, a nossa irmã, por favor. Exatamente. Sim, eu achei interessante o capítulo número 5, versículos 10, onde mostra que o povo de Israel conseguiu derrotar os agarenos, embora estivessem em menor quantidade. Então, isso ajuda-me a ver que o ditado que o mundo diz que a maioria vence, nem sempre se cumpre, porque na organização de Jeová, a minoria que teme a Jeová, esses sim é que vencem. Obrigado. Bom, Carlos Vaz de Almeida, aqui à frente. Deixa eu ver. Às vezes pode acontecer ter um nome que não gostamos ou um nome que tem uma conotação negativa na nossa cultura. Mas o mais importante é a pessoa por trás do nome, a reputação que fazemos perante Jeová. E fiquei a meditar nisso quando li no capítulo 5, versículos 4 e 5, porque menciona lá Gog e Baal. Esses são dois nomes que nós só conseguimos associar a situações negativas, porque Gog só volta a ser mencionado em Ezequiel, sobre a coligação de nações, e depois em Apocalipse, sobre as pessoas que se vão revelar no fim dos 1000 anos. E Baal, embora o próprio Jeová, em algumas circunstâncias, fosse chamado de Baal, nós só conseguimos associar ao Deus falso Baal. Nós não sabemos quem é esse Gog e quem é esse Baal, que tipo de pessoas eram, mas sem dúvida importante para Jeová não era o nome que tinham, mas a reputação que fizeram perante ele. Exatamente. Isso é que aparece até na Bíblia. Uma Aurora? Bom, João, né? Após a próxima é sua. Uma Aurora, por favor. Outro ponto sobre o capítulo 5, versículo 1, é que quando Rubem teve relações com a concubina de seu pai, talvez imaginasse, meu pai é idoso, ele não vai conseguir fazer nada, mas Jeová desaprovou isso e Rubem perdeu os seus direitos de primogenitura. Hoje também, nem sempre nós podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? Jeová diz que vai se vingar. Então, assim como Jeová acudiu e cuidou de Judá, Jeová também vai cuidar de nós, independentemente da injustiça. Muito bem, obrigado, irmã Aurora. Irmão João Silva, por favor. No capítulo 5, dos versículos 18 ao 22, deu para ver claramente que aquela situação difícil que os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés estavam a passar, era um problema deles, mas entregaram a Jeová. E o 22 diz claramente que muitos foram mortos por Jeová, porque a guerra era de Jeová. Isto ensinou-me que os meus problemas, se eu os entregar a Jeová, não será apenas meu problema, será um problema de Jeová, o Deus Todo-Poderoso, e vai resolvê-los. Muito bem. Obrigado, irmão João.
Bom, Selvi para finalizar, está com a mão já há muito tempo. Lá atrás está lá o nosso menino Selvi. Ao ler 1 de Crônicas 6, 31 e 32, pude notar a importância dos cânticos fazerem parte da adoração a Jeová desde o passado. E hoje também não é diferente. Com isso, quero continuar a esforçar-me a aprender os cânticos, pois aprendi que é uma das formas que tenho de louvar a Jeová. Muito bem, Selvi. Muito bem, fechou com a chave de ouro. Obrigado a todos os irmãos pelos comentários. Obrigado, irmão Cardoso, pela excelente condução e a todos os irmãos por encontrarem boas pérolas que foram edificantes. Vamos então à parte final dos tesouros da Palavra de Deus, que envolve a leitura da Bíblia. E hoje, 1 Crônicas, capítulo 6, versículos 61 a 81. E designado o nosso irmão Joel Elisa, por favor. O restante dos coatitas recebeu 10 cidades da família da meia tribo de Manassés. Os gersonitas, segundo as suas famílias, receberam 13 cidades da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés em Bazã. Os meraritas, segundo as suas famílias, receberam por sortes 12 cidades das tribos de Ruben, de Gad e de Zebulão. Assim, os israelitas deram aos levitas estas cidades às suas pastagens. Da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, deram por sortes as cidades mencionadas por nome. Algumas das famílias dos coatitas receberam como seu território cidades da tribo de Efraim. Receberam as cidades de refúgio, Siquém e as suas pastagens, na região montanhosa de Efraim. Também Gezer e as suas pastagens, Jocmeão e as suas pastagens, Bet-Horon e as suas pastagens, Ajalon e as suas pastagens, e Gat-Rimon e as suas pastagens. E da minha tribo de Manassés, Aner e as suas pastagens, e Bileão e as suas pastagens. Estas cidades foram dadas ao restante das famílias dos coatitas. Os gersonitas receberam da família da minha tribo de Manassés, Golã, em Bazã e as suas pastagens, e Astorete e as suas pastagens. E da tribo de Issacar, Quedes e as suas pastagens, Daberat e as suas pastagens, Ramote e as suas pastagens, e Anem e as suas pastagens. E da tribo de Azer, Mazal e as suas pastagens, Abdon e as suas pastagens, Ucoque e as suas pastagens, e Reob e as suas pastagens. E da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia e as suas pastagens, Amon e as suas pastagens, e Criataim e as suas pastagens. O restante dos meraritas recebeu da tribo de Zebulão, Rimono e as suas pastagens, e Tabor e as suas pastagens. Da tribo de Ruben, na região a leste do Jordão, perto de Jericó, eles receberam Bezer, no deserto, e as suas pastagens, Jaás e as suas pastagens, Kedmot e as suas pastagens, e Mefaat e as suas pastagens. E da tribo de Gad, Ramot, em Gileade e as suas pastagens, Maanaim e as suas pastagens, Esbon e as suas pastagens, e Jazer e as suas pastagens. Queremos agradecer muito, irmão Joel, pelo excelente trabalho. Cumpriu muito bem a sua designação, uma boa leitura, fácil de acompanhar e foi mesmo agradável. E o irmão Joel estava se observando na lição número 2 da brochura Leitura e Ensino, Fale de forma natural. E o que é que está envolvido nesta característica de oratório? Falar de forma natural, mostrando que o assunto é importante e que se preocupa com as pessoas. E o manual diz mais que, se for ler a Bíblia ou uma publicação, leia e entenda o assunto primeiro e depois treine a leitura. Isso vai ajudá-la a ler de forma natural. E foi isso que nós acompanhamos no irmão Joel. Foi de fato agradável e vamos desejar-lhe bom progresso em futuras designações. Vamos agora passar para a segunda parte da nossa reunião, Empenhe-se no Ministério. E é sempre um prazer ter aqui
as nossas queridas irmãs. E o contato inicial será feito pela irmã Edith e a irmã Arminda Elisa. E o diferencial nesta designação é: o morador apresenta uma objeção comum no seu território e vamos ver como a irmã Edith vai poder contornar a situação. Vamos acompanhar, por favor. Oh, minha prima, lamento que estejas a passar por tudo isso. Olha, normalmente quando eu estou com muitos problemas ou preocupações, sabes o que é que me ajuda? Eu oro a Deus a pedir ajuda. A prima já tentou fazer isso? Yanta, achas mesmo que Deus vai ouvir a minha oração? Bem, prima, eu vou deixar que seja a Bíblia a responder essa tua pergunta. E vou pedir que leias comigo o texto de Salmo 65, 2. E eu, por acaso, tenho aqui no meu telefone, tu podes ler a partir daqui. Com ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo tipo. Obrigada pela leitura, prima. Então, conseguiste ver no texto como é que Deus é descrito aí? Exatamente, prima. Então, como ouvinte de oração, Deus está disposto a ouvir as nossas orações. E o texto ainda diz mais, que pessoas de todo tipo iriam procurar a Deus em oração. Isso inclui a prima. Então, independentemente de se vais orar numa língua diferente, imaginemos que a prima fala uma língua diferente, ou se vai estar aos choros enquanto oras, sabemos que na mesma Deus vai entender. Olha, Didi, não sabes o quanto eu fico feliz em saber disso. Mas agora, o que é que eu posso dizer na minha oração? Bem, pergunta muito interessante, né, prima? Sobre que coisas podemos orar. Mas que tal falarmos sobre isso amanhã às minhas horas? Tens tempo? Sim, terei tempo sim. Tá bom, então até amanhã. Também queremos agradecer às irmãs Edith e a irmã Arminda pela boa apresentação. Iniciamos. A irmã Edith estava a ser acompanhada na brochura, na lição número 3. Faça perguntas. E o que é que está envolvido? De modo educado, faça perguntas que despertem o interesse, façam a pessoa pensar no assunto e chame a atenção para os pontos principais. E o objetivo desta característica da oratória é ajudar a pessoa a se expressar, a tirar o que tem lá dentro, para ajudar o estudante ou o instrutor a tocar o assunto. E foi isso que nós notamos aqui na irmã Edith, à medida que ajudou a Arminda a abrir-se e tocar o assunto ou tocar o coração dela. Apreciamos. Vamos desejar também bom progresso em futuras designações. Na sequência temos a revisita, que já estão preparadas aí, a irmã Azanda e a irmã Nadilene. E o ponto desta revisita envolve mostrar o vídeo por estudar a Bíblia, naturalmente não vão exibir ali, e depois comentar alguns pontos sobre o vídeo. Nossa atenção, por favor. Boa noite, Nadilene. Conforme combinado na semana passada, ficamos de responder a uma questão. Lembras-te? Boa noite, Maria, como está? Sim, lembro-me de termos ficado de abordar uma questão. Então, diga-me lá, o que é que me tem a dizer sobre essa questão? Sim, a questão que ficou no ar é sobre que coisas ou sobre que assuntos é que nós podemos orar? Sim, lembro-me. E a Maria ficou de me responder. Certo. Então, uma vez que a Madalena até já baixou o seu dispositivo na Bíblia, no seu telemóvel, eu vou pedir que leia para nós 1 João 5,14. O livro de 1 João fica nas escrituras gregas cristãs. Encontrou? Sim, ok. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele. Não importa o que pedimos, segundo a sua vontade, ele ouve-nos. Muito obrigada pela excelente leitura. Então, Nadilene, conseguiu encontrar a resposta à nossa pergunta? Bom, aqui diz que não importa que nós vamos pedir a Deus, ele vai ouvir-nos. Exatamente, mas tem ali mais um pormenor. Prestou atenção? Sim, diz aqui, segundo a sua vontade.
É isso mesmo. Se nós orarmos a Jeová segundo a sua vontade, Ele vai conceder-nos o desejo do nosso coração, porque Jeová preocupa-se verdadeiramente connosco e Ele demonstra que se preocupa connosco por responder às nossas orações. O que acha disso? Bom, fico feliz de saber disso e sinceramente eu não tinha esse conhecimento. A partir de agora vou começar a orar e ter em mente a vontade de Jeová e não simplesmente os meus interesses. Essa é uma excelente resolução. Então já agora vou aproveitar para mostrar-lhe um vídeo que vai de encontro a essa sua resolução. Que tal? Vamos ver? Nadilene, como vimos aqui no vídeo, nos dias de hoje existe muita informação. Ainda assim, milhares de pessoas pelo mundo fora continuam à procura das respostas sobre os assuntos, das coisas mais importantes da vida. E a Bíblia responde-nos a isso. O que é que achou do vídeo? Ai, Maria, estou muito preocupada porque o vídeo mostra realmente as perguntas das minhas orações. Por que é que nós sofremos? Por que é que as pessoas morrem? Sempre me perguntei isso e obrigada por me ter mostrado esse vídeo. De nada, é um prazer. Certamente é Jeová a responder também às suas orações de alguma forma. Mas vamos perguntar uma outra. Como é que Deus responde às nossas orações? Já pensou nisso, Nadilene? Não, agora não sei. Então vou fazer o seguinte, vou deixar para a próxima semana, vou passar, e vamos também considerar esta questão e aproveitar, falar mais um pouco sobre o estudo bíblico. O que é que acha? Eu acho que eu gostaria de saber a resposta a essa pergunta e também gostaria de saber sobre o estudo bíblico. Quem sabe consegue-me responder as perguntas que tenho. Então até para a semana. Obrigada. Também queremos agradecer às irmãs, Zanda e Nadilene, pela boa visita, muito bem apresentada, gostamos muito. A irmã Zanda estava a ser observada na brochura, leitura e ensino no ponto 14. Destaque os pontos principais. O objetivo desta característica é ajudar o orador ou o instrutor a destacar apenas um ponto, não fugir muito daquilo que está a ensinar ou a destacar. É o que a brochura menciona aqui. Diz que, durante o discurso ou a apresentação, escolha pontos relacionados com o tema e que consiga apresentar dentro do tema. E foi isso que acompanhamos durante a apresentação da irmã Zanda. Um ponto sobre a oração, não fugiu dali e atingiu o objetivo e destacou aquilo que era preciso fazer na designação. Gostamos muito, vamos desejar bom progresso em futuras designações. Agora vamos ao estudo bíblico. Temos a lição número 8, que vai envolver o resumo, a revisão e o quadro tente o seguinte. As irmãs Tatiana e Kaila Silva estão preparadas. A nossa atenção, por favor. Muito bem, Kaila. Cobrimos aqui o ponto 7 e chegamos ao fim da lição. Até aqui, tens alguma questão? Alguma dúvida? Não, de momento está tudo bem esclarecido. Ok. Então vamos ao resumo. Bem, resumindo, aprendi que Jeová quer ser meu amigo e vai ajudar-me cada vez mais a aproximar-me dele. Isso mesmo, Kaila. E com isto que aprendeste, e considerando também que é importante termos boas amizades, ao pensares que há essa possibilidade de seres amiga de Jeová, como é que tu te sentes? Muito curiosa, quero conhecer cada vez mais a Jeová. E sinto-me também muito feliz e impressionada, uma vez que Jeová é o Todo-Poderoso no universo, mas ao mesmo tempo amoroso para permitir essa amizade. Kaila, muito obrigada por partilhares o que sentes. Gostei muito das tuas palavras. Então, nós vamos aqui à revisão, que é a parte concludente. Vamos considerar as questões, as 3 questões que temos aqui, e vamos destacar também alguns aspectos importantes que consideramos na lição. A primeira pergunta da revisão: como é que Jeová ajuda os amigos dele? De várias maneiras. Jeová dá-nos orientações através da Bíblia e também podemos falar com ele por meio da Bíblia. Jeová ouve-nos e dá-nos ajuda. Isso mesmo, Kaila. Aqui na imagem do ponto 5, como é que vês isso acontecer? Aqui estes cenários mostram que os amigos nos escutam, ajudam-nos quando precisamos de fazer alguma coisa ou quando passamos por dificuldades. E é a mesma coisa que Jeová faz. Quando ouve as nossas orações, ele nos dá ajuda. Isso mesmo, Kaila. Captaste o ponto. Então, isto que tu disseste, né, que temos aqui na imagem 5, lembras o vídeo do ponto 6,
Como é que isso aconteceu de maneira muito real? De maneira real, o vídeo mostrou que o que acontece numa amizade entre humanos também pode acontecer numa amizade que podemos ter com Jeová. A irmã, no vídeo, ela aproximou-se de Jeová e teve ajuda para uma situação muito difícil. É verdade, é interessante ver como que Jeová possibilita isto de maneira muito simples. Então vamos à segunda questão. Por que que Jeová pede que os seus amigos façam mudanças na vida? Porque Jeová sabe que é o melhor para nós, ele é amoroso e sabe o que é melhor para nós. E sobre isso eu captei o livro de Isaías 48, 17 e 18. Lá mostra que Jeová ensina-nos para o nosso próprio benefício. Exatamente, Kayla. Muito bom captaste esse aspecto importante do texto bíblico. A última questão. Achas que é muito difícil ser amiga de Jeová e porquê? Então, é fácil porque Jeová ajuda-nos e ele é muito amoroso e nem precisamos marcar alguma audiência para servir a ele. É verdade. Fico muito feliz com as tuas palavras, com os teus comentários e assim, de maneira geral, gostei muito da consideração desta lição, Kayla. Igualmente, eu também gostei. Ainda bem. Mas antes de terminarmos, temos aqui uma sugestão. O que achas de contar a um amigo o que aprendeste nesta lição? Uma boa ideia. Ótimo. Já tens assim alguém com quem conversar? Já sim. Já? Ok. Então depois conta-me. Tá? Ok. Excelente, irmã Tatiana, irmã Kayla, apreciamos. Gostamos muito de vê-las aqui, a condução da parte final do livro e as perguntas e o quadro tenta o seguinte, um bom modelo para seguirmos para o serviço de campo. Né? Foi, de facto, muito bom. A irmã Tatiana estava a ser acompanhada na lição número 9, use recursos visuais. Para o campo, o escravo mostra que usar imagens, fotografias e vídeos para ensinar pontos importantes. E foi o que nós notamos durante o estudo bíblico. Né? Apesar de estar na revisão, a irmã Tatiana foi buscando as imagens, os vídeos da lição, ou que já foram considerados, e fazer bom uso com a estudante. E o escravo diz ainda mais que na pregação, mostre à pessoa uma imagem, uma fotografia, e peça ao estudante para explicar o que está a ver. Faça perguntas para ajudar a pessoa a entender os pontos importantes. E foi isso que nós notamos durante o estudo. Gostamos muito e é um bom modelo para seguirmos no serviço de campo. Apreciamos a irmã Tatiana e também a irmã Kayla e desejamos para vocês êxitos em futuras designações. E foi bom ter aqui o grupo para esta semana. Estamos certos que o grupo da próxima semana também está se preparando para boa apresentação. E assim concluímos com a segunda parte da reunião Empenhe-se no Ministério. Na sequência, vamos então para viver como cristãos e gostaríamos de pedir a todos que estão aqui presentes para se manterem de pé, por favor, para o cântico 127. Que tipo de pessoa devo ser? A nossa atenção, por favor.
Mais uma vez queremos retirar as boas-vindas para a nossa terceira parte, a reunião Viver como Cristãos, e a primeira parte envolve o seguinte tema: prepare-se agora para uma emergência médica. A nossa atenção, irmão Pedro Balanca, por favor. Certo ditado diz: ninguém planeja falhar, mas são muitos que falham em planejar. Esse ditado faz eco ao Provérbio 22:3, onde em parte diz: a pessoa prudente vê o perigo e se esconde. E nós, como povo que amamos a Jeová e mostramos respeito pela vida e pela lei de Jeová sobre sangue, encontrado em Atos 15, 28 e 29, onde diz que devemos nos abster do sangue, nós também antevemos o perigo e nos escondemos. Durante uma emergência médica, durante internações que aparecem de forma inesperada, se não tivermos preparados, correremos o risco de violar a lei de Jeová sobre abstinência do sangue. Daí o conselho: prepare-se agora para uma emergência médica. O que podemos fazer então para se preparar? Vamos ver, primeiro ponto, que nós devemos orar a Jeová pedindo orientação e preencher com cuidado este cartão aqui. O cartão de diretivas antecipadas. Publicadores podem pedir esse cartão ao servo de publicação. E para os nossos filhos, nós também temos este cartão. Podemos preencher para os nossos filhos. E para nós mesmos também, junto com este, temos o cartão de identidade. Podemos, depois de preenchê-las, colocar na nossa bolsa ou na nossa carteira de documentos. E se tivermos, por exemplo, gestante, se alguém estiver grávida, também temos este documento, informação para grávidas, onde encontramos também diretrizes, como lidar durante a gestação e também durante o parto do bebê. E se precisar fazer um procedimento médico que envolva o uso de sangue, talvez vai ficar internado no hospital. Então, nós queremos, com antecedência, avisar os anciãos da congregação, especialmente o superintendente do grupo em que fazemos parte. E, com certeza, este irmão nos vai ajudar consultando o CLH. Como os anciãos podem ajudar? Então, vamos ver que os anciãos, eles não vão, por assim dizer, tomar decisões por nós, mas vão nos ajudar a preencher esse cartão, esclarecer algumas dúvidas que talvez tenhamos. E eles, em primeira mão, vão ligar ao CLH, vão entregar os nossos dados pessoais, vão certificar que nós temos o cartão preenchido, e o CLH vai, então, entregar ao nosso querido ancião, ao superintendente do nosso grupo, 2 números. Um principal e um alternativo, que este, por sua vez, vai entregar ao irmão ou irmã que está prestes a ter uma emergência ou que possivelmente planeja visitar o médico. Note que o escravo diz que muitas vezes, mesmo se nós não antecipamos, não prevemos que haja risco de possível pedido para transfusão de sangue, ainda assim queremos seguir essa diretriz. E como a CLH pode nos ajudar? Isso nos remete ao anúncio que nós já tivemos aqui em semanas atrás, anúncio de janeiro aqui na congregação, onde mostra aí que CLH, irmãos, ele já tem, essa entidade já tem muitos contatos, já
conhece muitos médicos que conseguem tratar certo paciente, mesmo evitando transfusão de sangue. E o anúncio aí lembrou mais uma vez que a decisão de cuidar da nossa saúde é nossa, nós é que tomamos essa decisão. Mas ainda assim, o anúncio realçou a importância de nós consultarmos o CLH para que possamos ter essa ajuda. Talvez vamos ter, como repetimos, um internamento, uma consulta oncológica, ou algum aspecto durante a nossa visita que possivelmente tenha esse risco. Então, nós queremos consultar o CLH, pois que depois que o ancião receber esses detalhes, esses 2 contatos, ele vai passar para nós, e aí, como ajuste, nós mesmos diretamente vamos ligar para o CLH. Posteriormente, se houver mais uma necessidade, vamos voltar ao procedimento anterior. Ligar mais uma vez para um ancião ou superintendente do nosso grupo para saber se tem atualizada o contato do CLH. Vai ter o contato atualizado e vai, mais uma vez, nos passar esse contato. Por isso, queremos realmente fazer assim. Mas vamos, por favor, ver um vídeo, como tomar decisões sobre tratamento de saúde que envolvam o uso de sangue. Depois queremos responder algumas perguntas. Foi tudo muito rápido. Como eu perdi muito sangue, toda a gente pensava que a minha vida estava em risco e que eu precisava de uma transfusão. Os médicos estavam a falar de tratamentos que eu desconhecia. Só me passavam perguntas pela cabeça. Já ouvi falar disto? Sei o que isto é? Já li sobre o assunto? A médica explicou que ia ser uma cirurgia complicada e que, por eu não aceitar sangue, iria tornar-se mais difícil. Nós amamos a vida e em qualquer situação médica queremos o melhor tratamento possível. Mas também queremos respeitar o Criador da vida e o que ele diz sobre o sangue. Ele falou sobre isso pela primeira vez com a família de Noé. Depois do dilúvio, Deus disse-lhes que podiam comer animais, mas acrescentou: só não comam a carne do animal com a sua vida, o seu sangue. O sangue representa a vida e não pode ser mal usado. Deus repetiu esta lei ao antigo Israel com estas instruções: não o comas, deves derramá-lo na terra como se fosse água. Os cristãos do primeiro século também receberam orientação para persistirem em abster-se de sangue. As testemunhas de Jeová continuam a obedecer a essa ordem, mas às vezes pode ser um desafio perceber como essa ordem se aplica aos tratamentos que existem. O sangue pode ser separado em 4 componentes principais: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Nós abstemos-nos de sangue por recusar uma transfusão de sangue total ou de algum destes 4 componentes. Como é que um irmão conseguiu abster-se de sangue durante uma emergência? Quando a questão é o sangue, nós temos de estar preparados. Foi o que eu fiz. Pesquisei sobre o assunto e orei a Jeová para que eu pudesse entender os seus pensamentos e obedecer-lhe. Depois, pus a minha decisão por escrito. Eu nunca imaginei ter um acidente assim. Estou muito grato a Jeová por ele me ter ajudado a entender todas estas coisas. E por causa disso, eu fui capaz de tomar e de me apegar a uma decisão para lhe agradar. As frações de sangue são extraídas dos 4 componentes principais do sangue, mas a Bíblia não dá orientações específicas sobre como usar estas frações. Por isso, aceitar ou não é uma decisão pessoal. Alguns acreditam que uma pequena fração já não é sangue. Outros acham que não devem usar nada que venha do sangue. Como é que uma irmã conseguiu decidir que medicamentos com frações de sangue podia ou não aceitar?
No meu caso, na questão das frações, o desafio foi descobrir o que é que eu realmente sentia sobre o assunto e decidir por mim própria o que é que eu iria ou não aceitar e porquê. O que está em causa é a nossa relação com Jeová e termos uma consciência limpa perante Ele. É uma decisão que ninguém poderia ter tomado por mim. Tive de deixar claro ao meu médico que eu nunca iria aceitar sangue nem nenhuma das suas 4 partes principais. E também lhe expliquei que medicamentos e tratamentos eu estava disposta a aceitar. O que é que os cristãos devem perguntar-se sobre procedimentos médicos que usam o seu próprio sangue? E se uma parte do meu sangue for desviado para fora do meu corpo e o fluxo de sangue for interrompido durante algum tempo? Será que a minha consciência me permite encarar esse sangue como ainda fazendo parte de mim, não exigindo que seja derramado na terra? E se durante um procedimento médico, parte do meu sangue for retirado, modificado e recolocado ou aplicado no meu corpo? Será que isso ia incomodar a minha consciência ou posso aceitar esse procedimento? Estou ciente de que ao recusar todos os procedimentos que usam o meu próprio sangue, estou a recusar fazer análises ao sangue, hemodiálise e o uso da máquina coração-pulmão? Como é que uma irmã se certificou de que a sua decisão não incomodava a sua consciência? A minha médica falou-me de um procedimento alternativo eficaz. Eu já tinha ouvido falar, mas pedi-lhe que me desse mais pormenores para eu ter a certeza que a sugestão dela não ia contra a minha consciência. Por isso fiz disso um projeto de estudo pessoal. Também pedi a uma amiga madura que me ajudasse a entender toda esta informação. Tomei a minha decisão de consciência limpa e sei que agradei a Jeová. O que pode fazer antes de tomar uma decisão sobre o sangue? Ore por sabedoria e Espírito Santo. Medite no que a Bíblia ensina e informe-se sobre os tratamentos médicos que lhe sugerirem. Se precisar, peça ajuda para perceber as opções. E, finalmente, escreva a sua decisão. Jeová sabe o que é melhor para nós, e quando a nossa obediência é testada, Ele não quer que nos sintamos sozinhos. Ele quer ajudar-nos. Quando aceitamos a sua ajuda e mostramos respeito pela vida, poderemos viver para sempre com saúde perfeita num paraíso na Terra. Muito bom. Após o vídeo, como você pode se preparar para uma emergência médica envolvendo o uso de sangue? Irmão Manuel, por favor. Temos 4 passos que são vitais: a oração, a pesquisa, pedir ajuda para termos mais informações e pôr as nossas decisões por escrito. Muito bom, muito obrigado. João Felipe ainda tem um ponto? Não, ok. O que mais podemos falar sobre o vídeo que vimos? Irmão Elídio, por favor. Era só para acrescentar que quando essa decisão é tomada muito antecipadamente, né, cria-se um ambiente, portanto, propício para que essa cirurgia possa ser executada, portanto, sem constrangimentos. Muito obrigado, irmão Elídio. Irmã Diamantina. Bastante importante nós estarmos prevenidos, né? Estamos preparados porque podemos ser apanhados desprevenidos, né? E de repente precisamos de uma cirurgia, ter um acidente ou qualquer coisa e se não tivermos prevenidos em relação ao sangue, né? Torna-se complicado. E aí fala então das 4 frações, né? Fala dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, do plasma e as plaquetas. Esses 4 componentes fazem parte do sangue total.
E aí uma pessoa dizer, não, vou levar as plaquetas, vou levar o plasma, mas não, qualquer um desses componentes faz parte então do sangue total, e aí é bom mesmo prevenirmos com isso, né? Ok. Muito obrigado, irmã Diamantina. Irmã Eva Ribeiro. E por isso mesmo, para tomarmos uma boa decisão, temos que pesquisar sobre o assunto do sangue, procurarmos entender os pensamentos de Jeová e obedecermos a Jeová. Obrigado também, irmã Eva. Irmão Brandon. Esse é um tema, a maioria de nós não entendi muito bem, não, das coisas médicas. Só me gusta na vídeo um irmão marcar em uma carta a decisão para ele poder lembrar anos depois que decisão ele fazer. Ok, muito obrigado, irmão Brando. Irmão Antônio Marion. E à medida que vamos nos preparar para tomarmos uma decisão, é importante levarmos em conta que temos que ser bem específicos ao preencher o DPA, pois nem os anciãos, nem a COLI vai decidir por nós. Então, se nós sermos bem específicos, que tipo de tratamentos vamos aceitar, que não, isso também é importante ao analisarmos ou ao preenchermos o documento DPA. Muito obrigado. Irmão Bastos. Também não devemos ter dúvidas. Se tivermos alguma dúvida, está aqui os anciãos. Jeová deu os anciãos para isso nas congregações. Se temos alguma dúvida, pedimos ajuda dos anciãos ou ligamos os anciãos para tirar a nossa dúvida, para darmos o passo a seguir. Os anciãos estão aqui para isso. Muito obrigado. Então, está aí o apelo, né? Se não temos ainda o cartão assinado, talvez dos nossos em casa, podemos consultar o servo de literatura. E se for irmão batizado que não tem assinado, por favor, pode consultar um ancião ou secretário da congregação. E talvez podemos usar essa checklist que encontramos aqui na matéria, uma noite de adoração em família. Vemos como podemos preencher então o cartão e cumprir com esse requisito de tamanha importância. Ainda lembra dos pontos principais? Queremos orar, pedir orientação a Jeová, pesquisar sobre o assunto, pedir ajuda e colocar a nossa decisão por escrito. Mas ainda assim, queremos nos certificar e queremos lembrar, ninguém se planeja em falhar. Não seja você que vai falhar por não se planejar. Muito obrigado, irmão Balanca, pela excelente condição e agradecemos também aos irmãos pela participação. Na sequência, vamos ao estudo bíblico, a lição 35, como podemos tomar boas decisões. Irmão Oliveira, por favor. Obrigado, irmão Ribeiro. A lição 35 do livro Seja Feliz, então o artigo de estudo para conclusão da nossa reunião, como podemos tomar boas decisões, e nesse estudo vamos dar atenção a duas perguntas logo no início, e depois seguiremos com Aprenda Mais. Para nos ajudar aqui na leitura do parágrafo 1 e do comentário introdutório, vamos já pedir irmão Reginaldo para a leitura, por favor. Todos nós precisamos de tomar decisões. Algumas delas podem fazer uma grande diferença na nossa vida e afetar a nossa amizade com Jeová. Por exemplo, talvez tenhamos de decidir onde morar, como ganhar o sustento ou se nos vamos casar ou não. Quando tomamos boas decisões,
temos uma vida mais feliz e agradamos a Jeová. Antes de tomar uma decisão, ore a pedir ajuda de Jeová e veja o que a Bíblia diz sobre o assunto. Em algumas situações, Jeová dá uma ordem clara. Nesse caso, a melhor decisão que pode tomar é obedecer a essa ordem. Mas e se na Bíblia não existir uma ordem direta a dizer o que tem de fazer? Ainda assim, Jeová vai guiá-lo no caminho em que deve andar. Como? A Bíblia tem princípios que podem ajudá-lo. Princípios bíblicos são verdades da Bíblia que nos ensinam o que Jeová pensa sobre certos assuntos. Às vezes, nós descobrimos o que Deus pensa quando lemos um relato da Bíblia. Quando entendemos como Jeová se sente, tomamos decisões que lhe agradam. Muito bem. Quer sejamos jovens, quer já adultos, o que é que todos nós precisamos fazer e com alguma regularidade? Ali a irmã, mais no centro, por favor, pode levantar um bocado a mão com o bebê ao colo? Obrigado. Então, todos nós temos de tomar decisões. Isso. E quais são alguns exemplos de situações em que nós temos de tomar decisões? Tem uma pequena aqui, ao lado da irmã Áurea. Onde morar? É uma delas, mas mais decisões precisamos tomar. Acho que é a Karime, é a Karina. Espero ter acertado. Se não, nos faça lembrar o nome, por favor. Arizete. Arizete. Outra também é sobre como ganhar o sustento e sobre se vamos nos casar ou não. Correto. A pergunta do parágrafo 1 é: como pode usar a Bíblia para tomar boas decisões? Pode levantar um bocado mais a mão, por favor? Sim, faz favor, meu irmão. O esposo. Faz favor, mano. Isso, por favor. Esqueci-me aqui o nome. Marcos. Irmão Marcos, obrigado. Exatamente, antes de tomarmos uma decisão, devemos primeiro pedir ajuda a Jeová, né? E depois ver o que é que a Bíblia diz sobre este assunto. Muitas vezes a Bíblia não dá uma resposta direta, mas certamente a Bíblia tem princípios que nos vão ajudar a tomar essas decisões. E são decisões que podem fazer diferença na nossa vida diretamente. Obrigado, irmão Marcos Cabral, por esta resposta. Agora vamos ler na Bíblia o livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 3 a 6, para reforçar aqui o pensamento. Vamos passar aqui à esquerda, a irmã Irina, por favor. Alexandre. Alexandre, isso. Além disso, se clamares pelo entendimento e ergueres a voz a pedir discernimento, se persistires em procurar estas coisas como a prata e continuares a buscá-las como a tesouros escondidos, então entenderás o que significa temer a Jeová e encontrarás o conhecimento de Deus, pois é Jeová quem dá sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Obrigado. Podemos relacionar, então, o comentário anterior do irmão Cabral com esses versículos bíblicos? Qual é a relação que nós podemos fazer? Em relação a tomar decisões. Irmão Reis, aqui à frente. Esta passagem de Provérbios indica-nos bem que é um exercício que exige esforço da nossa parte. Vamos clamar, erguer a voz para pedir ajuda, mas depois vamos pesquisar como procurando um tesouro. Então, para encontrar os princípios que estão na Bíblia, vamos fazer a mesma maneira. Pedir a Jeová em oração e depois pesquisar para ver quais os princípios se adaptam à decisão que estamos para tomar.
Obrigado. Podemos prosseguir com o parágrafo 2, a leitura? A Bíblia diz: quem é prudente pensa bem antes de cada passo. Isso significa que, antes de tomar uma decisão, precisamos de parar e pensar em tudo que está envolvido. Pergunte-se: que princípios da Bíblia se aplicam neste caso? Será que será que esta escolha vai dar-me paz mental? Como é que a minha decisão vai afetar outros? E o mais importante, será que esta escolha vai deixar Jeová feliz? Jeová tem todo o direito de nos dizer o que é certo e errado. Quando conhecemos bem as leis e os princípios de Jeová e estamos decididos a obedecer-lhes, a nossa consciência fica bem treinada. A consciência é a capacidade que temos de perceber se uma coisa é certa ou errada. Uma consciência treinada vai ajudar-nos a tomar boas decisões. Reginaldo, pela leitura. O que é que você deveria levar em conta antes de tomar uma decisão? Está um jovem ali com a mão levantada. Pode levantar um bocado mais? Isso. Devemos levar em conta que quando vamos tomar uma decisão, precisamos pensar em tudo o que está envolvido e também devemos nos perguntar que princípios da Bíblia se aplicam neste caso e será que esta escolha vai me dar paz mental? E o mais importante, será que esta escolha vai deixar Jeová feliz? Obrigado. Essas são questões para levar em conta. Mas por que nós precisaríamos nos perguntar se a minha decisão vai deixar Jeová feliz ou não? Por que temos que nos fazer essa pergunta? E se vai afetar outros ou não? A irmã, faz favor, já tem a mão no ar. Devemos nos fazer esse tipo de perguntas porque Jeová tem o direito de nos dizer o que é certo e o que é errado, porque Ele é o nosso Criador. Portanto, quando conhecemos bem as leis de Jeová e princípios e estamos decididos a lhe obedecer, treinamos a nossa consciência. E quando temos uma consciência bem treinada, conseguiremos tomar boas decisões. Exato, obrigado. Aqui à frente, irmão José Ribeiro. Deuteronômio 32, 29. O contexto mostra que a nação desviou-se tanto, desagradou a Jeová, deixou Jeová triste. O texto diz que se eles parassem para meditar, poderiam muito bem evitar o desastre que lhes aconteceu. Então, no nosso caso também, antes de tomar uma decisão, parar para meditar nos princípios, mesmo até que não tenha um princípio bíblico estabelecido, pesquisas de outros princípios que vão nos ajudar a chegar lá, poderão nos ajudar a tomar uma boa decisão e deixar Jeová feliz. Obrigado, irmão Ribeiro, por esse comentário. Agora vamos aprender um bocado mais sobre tomar decisões. E aqui vamos ver como os princípios da Bíblia e a nossa consciência ajudam-nos a tomar boas decisões. Vamos ver um vídeo e depois algumas questões para reflexão conjunta. Todos tomamos decisões diariamente. Algumas não têm grande importância, mas outras decisões são muito importantes na nossa vida. E ainda bem que somos nós a tomar as nossas próprias decisões. Já pensou como é que seria a vida se não pudesse decidir nada por si próprio? Se alguém lhe dissesse a que horas tem de ir para a cama, que roupa vai vestir e que emprego é que vai ter? Bem, acho que nenhum de nós ia gostar disso. Jeová deu a cada um de nós liberdade de escolha. Ou seja, o precioso privilégio de tomarmos as nossas próprias decisões. Mas já alguma vez pensou por que é que Jeová nos deu este presente? Por que é que Ele nos deu liberdade de escolha se sabia que nós podíamos fazer más escolhas? Uma das razões principais é o amor. Para nos poder dar a qualidade do amor,
Ele também tinha de nos dar liberdade de escolha. São duas coisas inseparáveis. Não era possível ter uma sem a outra. Por exemplo, se eu programasse o meu computador para todos os dias às 2 da tarde me dizer: John, eu amo-te, tu és uma pessoa espetacular. Acho que eu não estaria bom da cabeça se pensasse: oh, que bom, o meu computador ama-me. Lá está. O amor só existe realmente se for uma expressão da liberdade de escolha. E será que Jeová definiu limites para a liberdade de escolha? Sim, ele disse quais eram na lei que deu à nação de Israel. E mais tarde Jesus repetiu-os em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40. Ele disse-lhe: ama a Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, a nossa liberdade de escolha tem o amor a Deus e o amor ao próximo como limite. Por exemplo, repare no que as pessoas estão a fazer nesta imagem. Quer dentro do círculo, quer fora. A liberdade de escolha permite-nos fazer todas as coisas que vemos na imagem. Mas o amor a Deus e ao próximo leva-nos a rejeitar o que está fora do círculo e a fazer o tipo de coisas que está dentro do círculo. Para nos ajudar a não ultrapassar os limites, Jeová deu-nos um maravilhoso cérebro que inclui uma consciência. Mas ele sabe que isso não chega. Foi por isso que ele também nos deu os princípios bíblicos. Verdades básicas da Bíblia que nos ajudam a tomar boas decisões. E não estamos a exagerar se dissermos que esses princípios podem ajudar-nos em qualquer decisão que tenhamos de tomar. O nosso Criador Jeová sabe o que é melhor para nós. E Ele espera que tomemos decisões segundo os princípios bíblicos. Porque Ele sabe que quando fazemos isso, vamos sentir-nos mesmo muito felizes, satisfeitos e em paz com Ele e com as outras pessoas. Portanto, até aqui vimos que Jeová nos deu liberdade de escolha, ou seja, o privilégio de fazermos as nossas próprias escolhas. E que Ele também nos deu os princípios bíblicos, são os limites das nossas escolhas. Mas tomar decisões difíceis exige que estejamos habituados a entender e a seguir os princípios bíblicos. Vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 1. E vamos ver como é que este versículo explica como é que nós tomamos decisões. Portanto, suplico-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, prestando assim um serviço sagrado com a vossa faculdade de raciocínio. Então, será que estamos a usar a nossa faculdade de raciocínio para entender os princípios bíblicos? Por exemplo, as crianças fazem muitas perguntas. Mas será que alguma criança já lhe perguntou o que é que acontece se eu deixar cair uma bola? Um lápis? Um livro? Não, claro que não. As crianças sabem o que acontece quando largamos uma coisa. Ela cai ao chão. As crianças não precisam de uma regra para cada objeto. Elas percebem qual é o princípio. Qualquer coisa que largamos cai ao chão. E se um jovem de 18 anos lhe perguntasse: o que é que acontece se eu deixar cair esta caneta? Bem, é óbvio que ele não tem andado muito atento a princípios básicos da vida. Portanto, se prestarmos atenção aos princípios bíblicos, em pouco tempo vamos conseguir ver um padrão de amor a Deus e amor ao próximo. E vamos saber o que é que devemos fazer sem precisarmos de uma enorme lista de regras para cada situação. Mas então como é que podemos treinar a nossa faculdade de raciocínio? Prestarmos atenção quando lemos e estudamos a Bíblia. Nós não precisamos de regras sobre que filmes podemos ver, que músicas podemos ouvir ou que roupas podemos usar. Se estivermos atentos quando lemos a Bíblia, estamos a treinar a nossa consciência a usar os princípios bíblicos para podermos tomar essas decisões sem precisarmos de uma longa lista de regras. Obrigado, irmãos.
Agora, baseado no vídeo, o que é o livre-arbítrio? Todos demos atenção a esse detalhe. Vamos primeiro aqui, a irmã, por favor, sim. O livre-arbítrio é a capacidade que temos de escolher entre o certo e o errado. Certo, é isso mesmo. O irmão Ilídio ainda quer adicionar um aspecto. Portanto, em jeito de reforço, dizer que é a liberdade de escolha, ou por outro lado, conforme diz Romanos 12, versículos 1, é a faculdade de raciocínio treinada pela palavra de Deus. Obrigado. Por que Jeová nos deu o livre-arbítrio? E o vídeo ainda foi mais longe, sabendo que podíamos cometer erros. A irmã Rita. Jeová deu-nos o livre-arbítrio porque Ele quer que nós expressamos o nosso amor a Ele de livre vontade. Obrigado. Hoje ali veio o exemplo do computador, né? Para repetir, te amo, te amo. Sim, o irmão, faz-nos lembrar o nome, por favor. Irmão Sobrinho Júnior. É porque uma sem a outra não existe, não era possível um humano demonstrar amor se não tivesse o livre-arbítrio, porque se não tivesse o livre-arbítrio, então estava programado para fazer as coisas automaticamente, e logo estando programado, essa expressão de amor não seria de livre vontade. Obrigado. O que é que Jeová nos deu para nos ajudar a tomar melhores decisões? Bem, vamos aqui o jovem na parede, por favor. Nos deu uma boa consciência e a sua santa palavra, a Bíblia. Obrigado. É isso mesmo. Ainda... Pronto, a irmã baixou a mão. Se quiser... Isso. Está lugar aqui a irmã aqui à frente, por favor. E os princípios da Bíblia ajudam-nos a perceber os padrões do amor a Jeová e do amor ao próximo e a tomar decisões dentro dos limites determinados por Jeová. Obrigado. Efésios 5, 15 e 16, algum irmão já tem para ler? Vamos ali ao irmão Aleixo e Lisa. Assim, estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o vosso tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Obrigado. Como podemos usar o nosso tempo do melhor modo possível para ler a Bíblia regularmente? Como é que nós podemos fazer isso? Usar o nosso tempo para lermos a irmã Aurora. Por nos programarmos bem para ler a Bíblia, reservar um tempo para ler a Bíblia e não usar o tempo de sobra. Se sabemos que de manhã ainda não acordamos bem, então podemos ler à tarde ou à noite. Se sabemos que à noite ficamos muito cansados, é bom tirar tempo mais cedo. Obrigado. Então, como podemos usar o nosso tempo do melhor modo possível para tornar-se um marido, ou esposa, ou mãe, ou filho, ou filha melhor? Vamos aqui à irmã Áurea. Se lermos a Bíblia regularmente e aplicarmos aquilo que aprendemos, podemos efetivamente tornar-nos maridos, esposas, pais, filhos melhores. Obrigado. Ainda a irmã Nadilene, mais um detalhe. E também podemos aproveitar as ferramentas que nós temos no nosso site, as nossas publicações e tudo que o escravo prepara que pode então nos ajudar a nos tornar seres humanos melhores, tanto maridos como esposas e até mesmo filhos. Obrigado. E para assistir às reuniões com a congregação? Irmã Eva Ribeiro.
presente em cada reunião e termos uma boa participação nela. Obrigado. Treine a sua consciência para tomar boas decisões. Vamos ver mais um vídeo, depois conversar mais um bocadinho. Todos os dias fazemos escolhas que podem afetar a nossa relação com Jeová. Quando existe um princípio bíblico que é claro, parece mais fácil fazer a escolha certa. Mas e se esse princípio não for claro? Como é que podemos ter a certeza de que estamos a tomar a decisão certa? Nós fomos convidados para o casamento da nossa sobrinha. O Tomás ficou muito entusiasmado. E eu também. Mas a cerimónia ia ser numa igreja. Comecei a pensar se seria correto eu assistir à cerimónia. Apesar de o Tomás ainda não ter aceitado um estudo bíblico, ele tornou-se mais compreensivo com o passar dos anos. Eu sabia que ele ia entender que eu nunca iria a uma igreja para assistir a uma cerimónia religiosa. Mas o que dizer de assistir a um casamento? Jeová aprova o casamento. Nessa tarde, eu fui ter com a Ana para ajudá-la a organizar os almoços para a escola de pioneiros. Ela notou que eu estava um pouco distraída. Por isso, contei-lhe o que me preocupava. Mas não estás a pensar em ir, pois não? Ela tinha uma opinião forte sobre o assunto. Mas eu acho que ela não entendia completamente a minha situação. Apesar de perceber a preocupação dela, eu senti que ela estava a julgar-me. No dia seguinte, decidi visitar a Carlota e o André e pedir ajuda. Tal como eu, a Carlota veio à verdade muitos anos antes do André. Eles entendiam muito bem a minha situação. Será que a Ana está certa? Será que é errado assistir ao casamento? O que é que fariam no meu lugar? A Carlota explicou-me que quando não existe um princípio bíblico claro, a decisão é uma questão de consciência. E o que a consciência de uma pessoa permite, a consciência de outra pode não permitir. O importante é tomarmos decisões que nos deixam com a consciência limpa. Mas como é que eu posso fazer isso? Querida Emma, é mesmo uma questão de treino. O André mostrou-me Hebreus 5,14, onde o apóstolo Paulo escreveu: o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aqueles que, pelo uso, têm a capacidade de discernimento treinada, para saber distinguir tanto o certo como o errado. Paulo não se limitou a escrever estas palavras, ele viveu de acordo com elas. Ele estudou cuidadosamente os princípios da palavra de Deus e, por isso, foi capaz de tomar decisões que o deixaram com a consciência limpa. Portanto, mesmo quando não há uma lei acerca de um assunto, podemos encontrar um princípio que nos ajuda a entender a maneira de pensar de Deus. Eu fiz disso um assunto de oração e fui pesquisar. Usei o índice de publicações da Torre de Vigia e o guia de pesquisa. Encontrei boas orientações no capítulo 2 do livro Amor de Deus. Também li sobre outras pessoas que lidaram com situações parecidas e sobre os princípios bíblicos que as ajudaram. Depois, meditei em tudo isso. À medida que ia estudando, certifiquei-me de que a minha consciência estava a ser guiada pelo Espírito de Jeová e não apenas pelos meus sentimentos.
Eu percebi que termos uma consciência treinada pela Bíblia não significa que todos vamos pensar sempre da mesma maneira. E não há problema. Se treinarmos a nossa consciência por aplicar princípios bíblicos, ela vai guiar-nos ao longo da nossa vida para conseguirmos permanecer no amor de Deus. No vídeo, o que a irmã fez para treinar a sua consciência e tomar uma decisão que agradasse a Jeová? Irmão Máquina, por favor. Ela fez uma pesquisa profunda sobre a situação que estava passando e aplicou os princípios que encontrou. Obrigado. Os irmãos tenham aberto Hebreus 5,14 e, com base no texto, vamos responder as duas perguntas seguintes. Tenham já o texto aberto, olhem para ele, vamos responder. Pedir a outros para tomarem uma decisão por nós pode parecer mais fácil, mas o que é que cada um de nós precisa de saber? Com base no texto. Wellington? Temos de saber o conceito bíblico sobre essa coisa e também temos de saber distinguir o certo e errado. Correto. Irmão Marion? E quando deixamos que os outros tomam decisões por nós, aparenta ser o caminho mais fácil. Mas o que pode nos ajudar é que a melhor decisão a tomar, a melhor decisão que precisamos ter em mente é que nós próprios teremos a nossa responsabilidade. Ou seja, somos culpados ou talvez nós... Somos responsáveis pelas nossas próprias decisões, então é necessário levar isso em conta. Se talvez alguém tomar decisões por nós próprios que vamos acatar com as consequências, e não eles. Obrigado. Questão seguinte, o que é que pode ajudá-lo a treinar a sua consciência e a tomar boas decisões? A jovem aqui à frente. Diga-nos só o nome também, por favor. Isabel, o que pode me ajudar é a leitura regular da Bíblia e orar sempre a Jeová. Obrigado. Agora, passamos para a parte respeito à consciência de outros. Bem, neste caso, vamos ver um exemplo. Uma irmã que gosta de usar maquilhagem muda-se para uma congregação onde as irmãs ficam incomodadas quando veem outras mulheres maquilhadas. Romanos 15:1. Fiquem já com o texto aberto. E 1 Coríntios 10, 23 e 24, também texto aberto. A pergunta é: como é que você pode colocar em prática estes versículos quando estiver com uma pessoa que acha errado fazer uma coisa que a sua consciência não permite? Ou que a sua consciência permite? Irmã Eunice, por favor. Olhando para 1 Coríntios 10, 23 e 24, é um texto que ajuda-nos a refletir bastante aquilo que também Paulo teve que refletir. E, neste caso, pessoalmente, o que nós temos de nos preocupar, o que eu tenho que me preocupar em primeiro lugar como cristão, é ajudar a edificar, não a derrubar. Se a minha ação, aquilo que eu faço, incomoda ou pode até levar alguém a tropeçar, a minha primeira opção será evitar que alguém tropece, ou que alguém por minha causa, mesmo que não seja errado, porque o importante é edificar e continuar a procurar não a minha vantagem, mas a da outra pessoa. Obrigado. Exemplo 2. Um irmão sabe que a Bíblia diz que não é errado beber com moderação, mas ele decide ingerir bebidas alcoólicas. Ele é convidado para jantar na casa de um irmão. Ali ele percebe que outros estão a beber. Eclesiastes 7,16, algum irmão já tem esse texto?
Eclesiastes 7:16. Irmão Mopei, lá atrás, por favor. Não sejas demasiado justo, nem excessivamente sábio. Que haverias de causar a tua própria ruína? Obrigado. Romanos 1, 14, 1 e 10. Fique já aberto e vamos responder à pergunta seguinte. Como é que você pode colocar em prática o texto lido em Romanos 14 quando estiver com alguém que faz uma coisa que incomoda a sua consciência? Agora é uma situação contrária. Como é que pode pôr em prática, irmã Aurora? Por respeitar a consciência de outros, ter em mente que somos pessoas diferentes e quando não existe uma ordem clara na Bíblia é porque é questão de consciência, então queremos respeitar. Obrigado. Mas algumas pessoas dizem, a vida é minha e eu faço com ela o que eu quiser. Não quero saber do que as pessoas pensam. A pergunta é, por que devemos levar em conta os sentimentos de Deus e de outras pessoas? O que temos que ter em conta? A irmã Késia, aqui à frente. Devemos levar em conta os sentimentos de Deus, porque Ele é o nosso Criador, e como nosso Criador, Ele pode dizer o que nós devemos fazer, e além disso, as nossas ações podem lhe magoar, porque Ele também tem sentimentos. Já os outros, porque muitas das vezes as nossas ações também podem prejudicar outros, então devemos ter cuidado quando tomamos decisões. Obrigado. Mesmo em gesto de conclusão, vamos fazer aqui um resumo. Primeira questão da revisão. Como pode tomar decisões que agradam a Jeová? Como pode tomar decisões que agradam a Jeová? Irmão, por favor. Por sempre levar em conta os seus princípios. Obrigado. Como pode treinar a sua consciência? Faz favor. Por ler a Bíblia regularmente, isso ajuda-me a treinar a minha consciência. Obrigado. E por fim, como pode mostrar respeito pela consciência de outras pessoas? Mamupei. Por não sermos excessivamente justos e por levarmos em conta o sentimento e o pensamento das outras pessoas e não apenas o nosso. Obrigado. Se fizermos conforme os irmãos comentaram, poderemos então continuar a tomar boas decisões. Obrigado, irmão Oliveira, e a todos os irmãos também pela boa participação no estudo bíblico. Estamos a concluir a nossa reunião. Como percebemos, tivemos aqui uma reunião muito agradável. O ponto alto foi a nossa relação com Jeová. E os tesouros mostraram isso. A parte também sobre o sangue foi uma ajuda muito boa. E agora concluímos com o estudo bíblico de como tomar boas decisões. Próxima semana a reunião também promete. Temos uma designação. Está duro, está difícil. Vale a pena ir em frente? Então, vamos ficar atentos à próxima semana, que o discurso em Tesouro vai falar sobre isso e vamos ter também a atualização mais recente do corpo governante e vai ser bom voltarmos a assistir juntos. Antes da conclusão, foi bom estarmos juntos. Vamos então concluir a nossa reunião com o cântico 88 e seguir-se a oração da parte do irmão Mauro Basto. O cântico 88 traz o tema Os teus caminhos quero entender.
Mm.